Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Pode ser no inverso, mas tanto faz. Eu não sei que hora que o pessoal vai ver isso aqui. E, claro, também se vai se interessar em ver até o final. Mas o que eu queria colocar aqui, a exposição de vocês, é que eu fui roubado em 2014, um caminhão quase 0 quilômetro. O outro foi desmanchado. Um, o que foi desmanchado está em Anapus, está lá ainda até hoje, acho eu, não sei. O outro que foi roubado estava próximo à delegacia de polícia de Curuí, que tinha sido deixado sob a responsabilidade de um oficial. Agente da polícia. No dia a chave foi entregue para ele, etc. e tal. Ficava próximo, estacionado próximo a um posto de gasolina. Muito bem. Passados-se anos, e quando eu quis devolver este caminhão, pelo menos, que estava inteiro, a Unibanco, Itaú Unibanco, ligou para mim, nós conversamos, ligamos para o advogado, aliás, advogado não, desculpe, ligamos para o delegado de polícia. Aí nos informou que o agente de polícia que estava na ocasião tinha sido dispensado ou tinha saído. Não me lembro, não me recordo exatamente o que ele me disse. O que eu me recordo é que eu deixei a chave com ele, que esse caminhão tinha sido roubado por um funcionário meu e que esse caminhão tinha sido estacionado lá, em frente ao posto de gasolina, e que ele tinha chamado esse agente de polícia, entregue a chave, e ele disse que ia tomar conta. Tanto é que também não sei se é verdade ou mentira, porque eu não fui lá, de que ele deu um tiro no pneu do caminhão para que ele ficasse estacionado. Foi embora e largou lá. Passado alguns anos, eu tenho um amigo que viaja para aquele lado, e vira e mexe, ele passava por lá, olhava, o caminhão estava lá. Até o momento em que o caminhão sumiu, desapareceu. Justamente na época que desapareceu, o Unibanco Itaú me ligou querendo fazer um acordo. Porque primeiro eles não queriam fazer um acordo porque queriam que o caminhão tivesse com licenciamento em dia, tivesse em ordem, assim por diante. Eu não tinha condições financeiras de pagar o absurdo que se cobra por um licenciamento de caminhão. Não falo de DPVA, eu falo de tudo. Aí, conversa vem, ligamos para o delegado de polícia de Tucuruí. Então, me informou que o funcionário, fulano de tal, que eu não me recordo o nome, saiu de lá, que não sabe onde ele está. Me parece que ele me disse que ele foi dispensado. E com isso, ao que parece, ao que tudo indica, ele pegou o caminhão e entregou para algum amigo dele. Ou seja, roubo duplo. Um foi o que eu denunciei. O outro que eu denunciei deixou o caminhão lá para ser fiscalizado pela polícia de Tucuruí. Além disso, o delegado de polícia me alegou que não tinha nenhuma busca e apreensão no Detran. Horas. Eu fiz o procedimento correto, eu fui na polícia, declarei que o caminhão foi roubado, blá, 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 e o outro que estava em Anapu, que ele foi desmontado, que estavam roubando peças de noite, porque o Japão, que tomava conta de lá, não ficava à noite. Enfim,
sumiram os 2 caminhões. Até hoje, 2014, nós estamos em 2019, nem Detran, nem polícia, nem a puta que pariu acharam o caminhão. Há uma pergunta que eu costumo fazer para tudo, né? E um questionamento que eu tenho, afinal, para que serve o Detran? Para que serve a polícia? Se não acha o caminhão, não acha quem roubou, se foi o próprio policial que roubou, que entregou para terceiros, ninguém sabe, ninguém viu, e puta que pariu. É uma confusão do cão. E viva o Brasil, né? Porque nessas alturas eu fui à falência, não pude entregar pelo menos um caminhão a mais, porque eu entreguei o primeiro, porque estava desaparecido. Depois, amigos meus passearam por Araguatins e outros locais da região do Marabá e acharam o caminhão rodando numa boa. Polícia corrupta, no mínimo, né? Porque se o caminhão estava rodando numa boa, sem licenciamento, sem chapa, sem bosta nenhuma, sem documentação em dia, é porque a polícia estava envolvida no meio. Só pode ser. Salvo o melhor juízo, como sempre eu falo. Afinal, se você acusar, você tem que provar. Não é o meu caso. Nem tenho dinheiro para ir lá e provar. Mas, se tivesse, iria. Por fim, foi decretada a minha falência, eu não tenho os caminhões, e uma das razões de declaração da falência é porque eu não tinha os caminhões para trabalhar. Né? Como é que eu vou trabalhar? Um estava depenado, o outro foi roubado, foi entregue lá, próximo à polícia de Tucuruí. Aí, sumiu. O que eu posso fazer? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: para que existe essa bosta de Detran? Para que existe a polícia? Para que existe a Polícia Federal se ninguém acha nada? Não é? Seria o caso de, talvez, não sei, eu não sou advogado, seria o tal de processar. Aí processar quem nessa confusão toda? Só se for iniciar pelo Detran. Aliás, tem um detalhe muito significativo nisso tudo, é que eu fiz a ocorrência policial e, quando eu conversei com o delegado, ele disse que não tinha nada de furto, não existia nada. 2 ou 3 anos depois, não tinha nenhuma ocorrência de furto. Aí eu peguei os boletins de ocorrência, mandei meu filho, foi no Detran, aí fez ocorrência de furto. Se não, ainda estaria correndo DPVA, licenciamento e tudo mais por minha conta. Ou por conta de por conta de Deus, né? Quem sabe, né? Vai saber. É isso, eu queria deixar isso aqui comunicado, porque eu não fiz novos boletins de ocorrência, porque, na verdade, eu não sei quem é que ficou com o caminhão, não sei se foi o agente de polícia lá, o escrivão, eu não sei de nada. Eu sei que o primeiro que roubou entregou. Não, entregou não. Deixou lá no posto de gasolina, deu a chave, o cara pegou, deu um tiro no caminhão, no pneu do caminhão, e daí para frente foi pro saco. Esse é o nosso Brasil que nós vivemos. Se fosse de direito, eu não estudei direito, mas estudei filosofia. Se fosse pela filosofia, a responsabilidade recairia sobre o Detran, sobre o delegado de polícia, sobre o agente de polícia que estava lá, e daí vai. Mas aqui é Brasil, né? Rouba-se, faz-se falcatrua de tudo quanto é maneira e ninguém é responsável. E viva o nosso Detran, viva a polícia, vive a Polícia Federal, vive a puta que pariu. Ah,
Tem um detalhezinho aí nessa conversa toda. Qual é o detalhe? O detalhe é que, como eu disse em outros áudios, na maioria são vagabundos funcionais. Ou seja, não fazem merda nenhuma. Né? E quem paga é o consumidor. Quem faliu fui eu. Eu estou com processo lombar nas costas. E não posso fazer nada. Fazer o quê? Né? Ajuiza diferenças e concordatas aqui de Araguaína, Tocantins, Umbelina, não sei das contas, nem me interessa a porra do nome completo dela, arbitrou em 50 mil honorários para fazer levantamento de uma microempresa que não tinha o que fazer. Eu sou contador há 55 anos. Eu faço um levantamento no máximo em meio-dia. Porra, para ganhar 55 mil reais ou 50 mil reais em meio-dia, rapaz, eu trabalho para qualquer filha da puta. Mas fui para a corregedoria, falei, reclamei e tal, e ficou por isso mesmo. É Brasilzinho velho de guerra, né? Rouba-se e ainda sai impune. E ainda, quem sabe, quiçá, tem, ao que tudo indica, tem conivência com a polícia. Só pode, porque eu vi poucas e boas em Tucuruí, né? Matando gente, fazendo diabo, e ninguém é preso. E viva o Brasil, viva o Bolsonaro, viva a puta que pariu, viva os governantes, viva os policiais, viva os governadores, viva toda a bosta que governa o Brasil. Boa tarde. Fui. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Pode ser no inverso, mas tanto faz. Eu não sei que hora que o pessoal vai ver isso aqui. E, claro, também se vai se interessar em ver até o final. Mas o que eu queria colocar aqui, a exposição de vocês, é que eu fui roubado em 2014, um caminhão quase 0 quilômetro. O outro foi desmanchado. O que foi desmanchado está em Anapus, está lá ainda, até hoje, acho eu, não sei. O outro que foi roubado estava próximo à delegacia de polícia de Curuí, que tinha sido deixado sob a responsabilidade de um oficial. Agente da polícia. Inclusive a chave foi entregue para ele, etc. e tal. Ficava próximo, estacionado próximo a um posto de gasolina. Muito bem. Passados-se anos, e quando eu quis devolver este caminhão, pelo menos, que estava inteiro, a Unibanco, Itaú Unibanco, ligou para mim, nós conversamos, ligamos para o advogado, aliás, advogado não, desculpe, ligamos para o delegado de polícia, aí ele nos informou que o agente de polícia que estava na ocasião tinha sido dispensado ou tinha saído. Não me lembro, não me recordo exatamente o que ele me disse. O que eu me recordo é que eu deixei a chave com ele, que esse caminhão tinha sido roubado por um funcionário meu e que esse caminhão tinha sido estacionado lá, em frente ao posto de gasolina, e que ele tinha chamado esse agente de polícia, entregue a chave, e ele disse que ia tomar conta. Tanto é que também não sei se é verdade ou mentira, porque eu não fui lá, de que ele deu um tiro no pneu do caminhão para que ele ficasse estacionado. Foi embora e largou lá. Passados alguns anos,
eu tenho um amigo que viaja para aquele lado, e vira e mexe, ele passava por lá, olhava, o caminhão estava lá. Até o momento em que o caminhão sumiu, desapareceu. Justamente na época que desapareceu, o Unibanco e Itaú me ligou querendo fazer um acordo. Porque primeiro eles não queriam fazer um acordo porque queriam que o caminhão tivesse com licenciamento em dia, tivesse em ordem, assim por diante. Eu não tinha condições financeiras de pagar o absurdo que se cobra com licenciamento de caminhão. Não falo de DPVA, eu falo de tudo. Aí, conversa vem, ligamos para o delegado de polícia de Tucuruí. Então, me informou que o funcionário, fulano de tal, que eu não me recordo o nome, saiu de lá, que não sabe onde ele está. Me parece que ele me disse que ele foi dispensado. E com isso, ao que parece, ao que tudo indica, ele pegou o caminhão e entregou para algum amigo dele. Ou seja, roubo duplo. Um foi o que eu denunciei. O outro que eu denunciei deixou o caminhão lá para ser fiscalizado pela polícia de Tucuruí. Além disso, o delegado de polícia me alegou que não tinha nenhuma busca e apreensão no Detran. Horas. Eu fiz o procedimento correto, eu fui na polícia, declarei que o caminhão foi roubado, blá, 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 e o outro que estava em Anapu, que ele foi desmontado, que estavam roubando peças de noite, porque o Japão, que tomava conta de lá, não ficava à noite. Enfim, sumiram os dois caminhões. Até hoje, 2014, nós estamos em 2019, nem Detran, nem polícia, nem a puta que pariu acharam o caminhão. Há uma pergunta que eu costumo fazer para tudo, né? E um questionamento que eu tenho, afinal, para que serve o Detran? Para que serve a polícia? Se não acha o caminhão, não acha quem roubou, se foi o próprio policial que roubou, que entregou para terceiros, ninguém sabe, ninguém viu, e puta que pariu. É uma confusão do cão. E viva o Brasil, né? Porque nessas alturas eu fui à falência, não pude entregar pelo menos um caminhão a mais, porque eu entreguei o primeiro, porque estava desaparecido. Depois, amigos meus passearam por Araguatins e outros locais da região do Marabá e acharam o caminhão rodando numa boa. Polícia corrupta, no mínimo, né? Porque se o caminhão estava rodando numa boa, sem licenciamento, sem chapa, sem bosta nenhuma, sem documentação em dia, é porque a polícia estava envolvida no meio. Só pode ser. Salvo o melhor juízo, como sempre eu falo. Afinal, se você acusar, você tem que provar. Não é o meu caso. Nem tenho dinheiro para ir lá e provar. Mas, se tivesse, iria. Por fim, foi decretada a minha falência, eu não tenho os caminhões, e uma das razões de declaração da falência é porque eu não tinha os caminhões para trabalhar. Né? Como é que eu vou trabalhar? Um estava depenado, o outro foi roubado, foi entregue lá, próximo à polícia de Tucuruí. Aí, sumiu. O que eu posso fazer? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: para que existe essa bosta de Detran? Para que existe a polícia? Para que existe a Polícia Federal se ninguém acha nada? Não é? Seria o caso de, talvez, não sei, eu não sou advogado,
seria o tal de processar. Aí processar quem nessa confusão toda? Só se for iniciar pelo Detran. Aliás, tem um detalhe muito significativo nisso tudo, é que eu fiz a ocorrência policial e quando eu conversei com o delegado, ele disse que não tinha nada de furto, não existia nada. 2 ou 3 anos depois não tinha nenhuma ocorrência de furto. Aí eu peguei os boletins de ocorrência, mandei meu filho, foi no Detran, aí fez ocorrência de furto. Se não, ainda estaria correndo DPVA, licenciamento e tudo mais por minha conta. Ou por conta de ser, por conta de Deus, né? Quem sabe, né? Vai saber. É isso, eu queria deixar isso aqui comunicado, porque eu não fiz novos boletins de ocorrência, porque, na verdade, eu não sei quem é que ficou com o caminhão, não sei se foi o agente de polícia lá, o escrivão, eu não sei de nada. Eu sei que o primeiro que roubou entregou. Não, entregou não. Deixou lá no posto de gasolina, deu a chave, o cara pegou, deu um tiro no caminhão, no pneu do caminhão, e daí para frente foi pro saco. Esse é o nosso Brasil que nós vivemos. Se fosse de direito, eu não estudei direito, mas estudei filosofia. Se fosse pela filosofia, a responsabilidade recairia sobre o Detran, sobre o delegado de polícia, sobre o agente de polícia que estava lá, e daí vai. Mas aqui é Brasil, né? Rouba-se, faz-se falcatrua de tudo quanto é maneira e ninguém é responsável. E viva o nosso Detran, viva a polícia, vive a Polícia Federal, vive a puta que pariu. Ah, tem um detalhezinho aí nessa conversa toda. Qual é o detalhe? O detalhe é que, como eu disse em outros áudios, na maioria são vagabundos funcionais. Ou seja, não fazem merda nenhuma, né? E quem paga é o consumidor. Quem faliu fui eu. Eu estou com um processo lombar nas costas e não posso fazer nada. Fazer o quê? Né? A juíza de falências e concordatas aqui de Araguaína, Tocantins, Umbelina, não sei das contas, nem me interessa a porra do nome completo dela, arbitrou em 50 mil honorários para fazer levantamento de uma microempresa que não tinha o que fazer. Eu sou contador há 55 anos. Eu faço um levantamento no máximo em meio-dia. Porra, para ganhar 55 mil reais ou 50 mil reais em meio-dia, rapaz, eu trabalho para qualquer filha da puta. Mas fui para a corregedoria, falei, reclamei e tal, e ficou por isso mesmo. É Brasilzinho velho de guerra, né? Rouba-se e ainda sai impune. E ainda, quem sabe, quiçá, tem, ao que tudo indica, tem conivência com a polícia. Só pode, porque eu vi poucas e boas em Tucuruí, né? Matando gente, fazendo diabo, e ninguém é preso. E viva o Brasil, viva o Bolsonaro, viva a puta que pariu, viva os governantes, viva os policiais, viva os governadores, viva toda a bosta que governa o Brasil. Boa tarde. Fui.